Para começar a criar nosso modal de OTP, vamos até a pasta Components e dentro dela criar um novo arquivo chamado otpmodal.sx. Enquanto estiver lá, execute rafc para criar rapidamente um novo componente funcional do React e vamos importá-lo só para podermos visualizá-lo. Mas a melhor pergunta é, onde vamos usar esse OTP modal? Bem, ele só precisa ser usado na página de cadastro e, especificamente, a própria página de cadastro se refere ao formulário de autenticação. Então vamos colocá-lo bem aqui, na parte inferior do formulário de autenticação. Acho que já deixamos um comentário para nós mesmos bem aqui. Especificamente, só vamos fazer isso se um Account ID existir. Então, se o Account ID existir, isso significa que o usuário tentou se verificar e aí podemos exibir um OTP modal. Então vamos renderizá-lo corretamente, OTP modal vindo de components modal, e para ele podemos passar o e-mail vindo de form.getValues. E eu vou passar o e-mail e por fim o account ID é igual ao account ID. Vamos usar esses prompts dentro do OTP modal para garantir que nosso usuário seja verificado corretamente. Então agora, não temos nenhum tipo de OTP aqui, porque o account está definido como falso, mas por enquanto, só para podermos ver o que estamos desenvolvendo, vou renderizar isso, se for verdadeiro, para que o OTP modal apareça na parte inferior. Claro, neste momento, o OTP modal ainda não é exatamente um modal, é apenas um pedaço de texto, mas o objetivo desta lição é transformá-lo em um modal, e para isso, vamos usar o Alert Dialog do ShadCN, que ao clicar, exibirá algum tipo de modal. Então, com isso em mente, podemos seguir a instalação indo até o nosso terminal e colando npx shadcn latest add alert dialog e você pode simplesmente pressionar Enter para forçar. E agora podemos copiar o seu uso. Então, bem aqui no topo, temos as importações e logo dentro do JSX eu posso realmente renderizar o alert dialog. E é isso. É assim que você cria um diálogo. Podemos ver isso em ação? Bem, clique em abrir e pronto. É super fácil fazer as coisas com o ShadCN, mas vai ser ainda mais fácil porque vamos combinar este modal com um Input OTP, um componente de senha única acessível com funcionalidade de copiar e colar. Então agora, você pode simplesmente digitar sua palavra-chave e pronto. Para instalar, podemos mais uma vez apenas rodar um comando e acabei de perceber que não continuei com o restante das perguntas que o ShadCN me fez. Então vou apenas pressionar Ignore para sim e vou rodar npx shadcn latest add input OTP. Novamente, teremos que responder duas das mesmas perguntas. É bem provável que quando você estiver assistindo a este vídeo, nem precise mais fazer isso. Mas agora, como você pode ver aqui, para que isso funcione, precisamos adicionar algumas coisas ao nosso arquivo de configuração do Tailwind. Então, se formos até o nosso Tailwind config e procurarmos por keyframes, você pode ver que eu já adicionei isso anteriormente. Então, estamos prontos. E depois disso, podemos simplesmente importar e usar. Então, vamos fazer exatamente isso. Bem no topo, vou copiar todas as importações. E aqui, vou copiar o input OTP. Então, onde vamos usá-lo? Bem, vamos usá-lo abaixo do cabeçalho do diálogo de alerta. Então aqui, o cabeçalho do diálogo de alerta termina, e logo aqui, acima do rodapé do diálogo de alerta. Então, vou simplesmente colar o que copiei, e é isso. Se eu voltar, você pode ver algo que se parece com um modelo de OTP. Claro, vamos estilizar ainda mais e deixá-lo muito melhor. Então vamos fazer isso. Começando do topo, temos o diálogo de alerta, mas neste caso, quero gerenciar seu estado manualmente, criando um novo campo de estado com useState. Então vou usar o useState e vou chamar de isOpen, setIsOpen, começando com o valor true, porque assim que tivermos o ID da conta, queremos garantir que ele já esteja visível. Em seguida, temos outro estado, que será o valor da senha de uso único. Então vou chamar de password, setPassword, começando com uma string vazia. E por fim, temos o estado de carregamento. Então vou criar um novo campo de estado com useState, chamado isLoading, setIsLoading, começando com o valor false. Claro, um formulário não seria um formulário se não tivéssemos um manipulador de envio, então vou declarar constHandle. Submit é igual a uma função assíncrona, que recebe um evento, que será de um tipo. React.mouseEvent, especificamente um evento em um elemento de botão HTML. Assim mesmo, e certifique-se de importar React de React. E então, no início, podemos prevenir o comportamento padrão porque você já sabe qual é o comportamento padrão do formulário. Quando você o envia, ele recarrega a página. Não queremos que isso aconteça.
Em seguida, queremos definir o valor de loading como true. E então queremos abrir um bloco de tentativa e recepção. No bloco catch, temos um erro onde simplesmente queremos exibir o erro no console. Ou podemos fazer algo como, falha na verificação do OTP. Pronto. No final, definiremos isLoading como falso. Aconteça o que aconteceu. Não estamos mais realizando nenhum tipo de ação de OTP senha de uso único. E é na tentativa que a mágica acontece. É aqui que queremos chamar uma API para verificar o OTP. Então, faremos isso em breve, logo após completarmos a interface que realmente nos permitirá fazer isso. E também, você sabe como alguns usuários podem não fazer isso a tempo quando recebem o primeiro e-mail. Por isso, também vamos criar uma função que irá lidar com o reenvio do OTP. Então, nesse caso, se eles não conseguirem fazer a tempo, ou se o primeiro e-mail, por qualquer motivo, não chegar, podemos simplesmente reenviar o e-mail. Então, eu só vou dizer, chamar a API para reenviar o OTP recente. Ótimo! E agora podemos focar na interface do usuário. Neste diálogo de alerta, podemos passar o estado de abertura, que será igual a isOpen. E ao mudar o estado de abertura, será definido para setIsOpen. Isso vai fazer com que ele fique sempre aberto, porque isOpen está sempre verdadeiro. Em seguida, neste caso, não precisamos do gatilho do diálogo de alerta aqui. Ele será acionado programaticamente assim que o usuário clicar no botão de enviar. Depois disso, temos o conteúdo do Alert Dialog com o nome de classe shadAlertDialog. Em seguida, temos o cabeçalho do Alert Dialog com o nome de classe RelativeFlex e JustifyCenter. Depois, há o título do Alert Dialog, ao qual vou dar o nome de classe H2 e TextCenter. E vamos dizer algo como insira seu OTP senha de uso único. Abaixo do texto também podemos exibir uma imagem e essa imagem terá uma fonte de /assets/icons/closedark.svg com uma tag alt de close, largura de cerca de 20, altura de cerca de 20, um onClick de setIsOpen para falso, então queremos fechar o modal, e um nome de classe igual a OTP close button. Se eu salvar isso, você pode ver um pequeno botão de fechar no canto superior direito que fecharia o formulário. Em seguida, vamos mexer um pouco na descrição, dando a ela um nome de classe igual a Subtitle 2, TextCenter e TextLite 100. E aqui podemos dizer algo como, enviamos um código para, podemos abrir um span e então dizer e-mail. E esse e-mail, é claro, está vindo das props porque nós os passamos para o nosso modelo OTP a partir do componente authform. Então vamos desestruturá-los. Vou pegar o account ID assim como o e-mail. E esses serão de um tipo. Account ID é do tipo string. E email também é do tipo string. Ok, isso é ótimo. Agora podemos dizer que enviamos um código para você e, neste caso, na verdade, não conseguimos ver um e-mail. Isso é porque ainda estamos testando o modal. Normalmente, você nunca veria o modal assim que abrisse a página de cadastro, no momento em que o usuário ainda não inseriu o e-mail. Mas neste caso, conseguimos ver porque estamos testando. Mas depois, o e-mail sempre estará lá, pois será capturado a partir do formulário. Então, estamos bem aqui. Além disso, podemos escapar o sinal de apóstrofo bem aqui usando esta combinação de letras. E para este pan, vamos dar a ele um nome de classe de U, padding left de 1 para separar um pouco da esquerda e text-brand. Só para mostrar como isso ficaria, seria algo como Contact JSMastery Pro. Pronto, isso vai ficar muito bom. Por enquanto, vou deixar dinâmico assim, quando o usuário realmente estiver preenchendo, podemos mostrar de forma agradável. Próximo, temos o campo de entrada OTP com comprimento máximo de 6, com o valor de senha, e então, ao alterar, queremos simplesmente chamar setPassword. Temos um grupo de entrada OTP, ao qual vou dar o nome de classe shed-OTP. E então vou remover o segundo grupo e o separador porque queremos mostrar todos os 6 em um único grupo, assim mesmo. Agora, como você pode ver, isso vai meio que separá-los um pouco, mas queremos que eles apareçam mais juntos. Então, vou segurar a tecla Alt no meu teclado e selecionar essas diferentes linhas.
E então posso digitar a mesma coisa em todas as 6 linhas, como um nome de classe Shed OTP Slot. E se eu salvar, você pode ver que agora elas ficaram com um visual mais alinhado com a marca e que combina melhor com o nosso design. Isso está lindo. E, novamente, o fato de podermos simplesmente usar o Stratian aqui para desenvolver esses componentes tão bonitos e funcionais para algo que normalmente levaria horas para desenvolver é simplesmente incrível. Então, é isso. Só queria dizer isso. Agora podemos ir para o rodapé do Alert Dialog e, dentro dele, podemos criar uma nova div que terá um nome de classe, igual a flex wfull flex call e um gap de 4. Dentro dela, podemos renderizar uma ação de Alert Dialog, que é esta aqui. E vou dar a ela uma propriedade onClick, que vai chamar a funcionalidade Handle Submit. E terá o nome de classe Shed Submit BTN com um H de 12. E um tipo é igual a um botão. Se fizermos isso, agora você poderá ver uma continuação agradável. E neste caso, nem precisamos do cancelamento, porque já temos o fechamento no topo. Pronto. Pode aparecer algo como enviar. E dentro dele, podemos renderizar uma imagem autofechável do Next.js com o source em /assets/icons/loader.svg com uma tag alt de loader, uma largura de 24. Uma altura de 24 e um nome de classe igual a margin left de 2 para separar um pouco do texto submit e animate-spin. E podemos salvar isso, e agora podemos ver o elemento girando. Mas só vamos mostrar isso quando estiver carregando. Então podemos dizer isLoading. E se esse for o caso, só então exibimos essa imagem. Finalmente, para os usuários desatentos que não receberam o primeiro e-mail ou ele acabou indo para o spam. Podemos ir abaixo da ação do Alert Dialog e criar outra div. E essa div vai exibir algo como não recebeu um código? Podemos criar um novo botão que terá o tipo igual a button, o variant igual a link, o class name igual a padding left de 1 e text brand. E por fim, uma propriedade onClick de handle recent OTP. E então podemos colocar algo como clique para reenviar. Claro, precisamos importar o botão de /components. E podemos escapar o caractere apóstrofo aqui usando esta palavra-chave. Além disso, não precisamos chamar essa função imediatamente. Podemos simplesmente fazer isso como uma declaração de função. Ok, está ficando bom, mas vamos dar um toque de estilo melhor. Ao atribuir a esta div um nome de classe igual a subtitle-2 margin top of 2 text-center e text-to-levitain. E se eu salvar, vai ficar muito melhor. Temos um modelo OTP belíssimo que fica ótimo tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. Eu diria até que está ainda melhor. Então, com isso em mente, estamos prontos para enviar nosso formulário de OTP para realmente tentar verificar a ação no servidor, certo? Então vamos implementar a funcionalidade Handle Submit, dentro da qual precisamos chamar a ação do servidor Verify Secret. Então vamos criá-la em Actions, User Actions, e abaixo de todas essas, Send Email, OTP e tudo mais, vamos criar uma nova, Export Const, Verify Secret, que será igual a uma função assíncrona que recebe um account ID e a senha. E precisamos definir os tipos. Account ID é do tipo string e a senha também é do tipo string. E finalmente, podemos abrir um bloco de função aqui e obter acesso às funcionalidades da conta do AppWrite. Dizendo const account é igual a awaitCreateAdminClient, que podemos chamar assim. Na verdade, vamos colocar isso em um bloco try e catch só para garantir que nada dê errado. Então isso vai dentro do try. E no catch, podemos ter um catch onde chamamos um handle error fail to verify OTP. Assim que tivermos o cliente, queremos gerar uma nova sessão para esse cliente. Dizendo const session é igual a awaitaccount.createSession. E para isso, podemos passar o ID da conta e a senha. Por fim, queremos definir essa sessão em um cookie. Então podemos dizer await cookies vindo do Next.js, que podemos chamar.
ponto definido e queremos definir um aplicativo corretamente, seção do tipo para a seção ponto segredo. E queremos passar opções adicionais, como um caminho de barra invertida. O modo HTTP deve estar definido como verdadeiro, o mesmo site como estrito e, finalmente, o modo seguro deve estar definido como verdadeiro. Essas são algumas precauções que precisamos tomar ao gerar uma seção e configurá-la para usar cookies. Finalmente, podemos retornar à análise da string. E então queremos simplesmente passar um objeto com esse ID de seção sendo igual a session .id. Pronto. Agora temos uma função chamada verificar segredo, que podemos chamar dentro do nosso modelo OTP. Podemos fazer isso dizendo const session ID is equal to await verify secret, ao qual podemos passar um objeto contendo o ID da conta e a senha. Assim que o tivermos, podemos verificar se o ID da sessão existe e, em caso afirmativo, podemos usar a funcionalidade de roteamento do Next.js declarando-a acima. Const router é equivalente a usar o roteador proveniente de Next Navigation e não de Next Router. Tome cuidado com isso e podemos simplesmente dizer se session ID router.push para onde queremos redirecionar. Para a barra, ou seja, apenas ir para a página inicial. E vamos escrever corretamente o nome do router. E vamos garantir que estamos montando corretamente. Const router é igual a use router. E como você pode ver, temos um erro. O Next Router não foi montado corretamente, o que não é um erro muito descritivo. Mas isso basta para eu perceber que esqueci de passar um useClient no início. Considerando que estamos usando formulários, hooks, roteadores e muito mais. Tem que ser um componente useClient. Também vou remover essas variáveis ou importações não utilizadas provenientes do chat.cn. Vou verificar minha importação. Então esse é o import userRouter vindo do Next. Parece que importou do roteador afinal. E eu disse, para importar a partir da navegação. Pronto, já resolvemos o problema. E estamos prontos para verificar a sessão e navegar até a página inicial. E já que estamos aqui, antes de testarmos, vamos também implementar o recurso de identificação de itens recentes, OTP. Se formos às ações do usuário, acho que tínhamos algo semelhante. Enviamos um código OTP por e-mail, sim, está aqui mesmo, então podemos usá-lo. Vamos voltar ao OTP e digamos aguardar enviar e-mail com o OTP e acessá-lo. Acho que precisamos apenas passar um objeto contendo o e-mail e garantir que ele seja importado corretamente. OTP. Parece que não quer importar. Deveria ser resultado das ações do usuário. Então vou colocar aqui. Mas parece que não exportamos isso. Então, se eu voltar para as ações do usuário, precisamos dizer export const send email OTP. Antes, estávamos usando isso apenas na criação de conta para enviar imediatamente. Mas se alguém quiser que reenviemos, então precisamos exportar e depois importar daqui e usar lá. Então, com isso em mente, vamos realmente testar. Vou vir aqui e dizer algo como AdrianJSMastery. E vou digitar meu e-mail, contact@jsmastery.pro e clicar em cadastrar. Logo depois disso, parece que algo aconteceu, mas o modelo de OTP não apareceu. Vamos ver por que isso aconteceu. Se eu for até o formulário de autenticação, é porque atualmente estamos configurando o formulário de autenticação para estar sempre verdadeiro, mas deveríamos ativá-lo apenas quando o ID da conta for realmente clicado e o ID da conta for atualizado. Bem aqui na criação de conta. Então, se eu tentar mais uma vez, você ainda vai perceber que não funciona. Deixe-me expandir isso, abrir o inspecionar elemento e o console e clicar novamente. E você vai ver que não recebemos nada aqui. Recebemos um 200 na aba de rede, mas fora isso, não acontece muita coisa. Pode ser porque eu já tentei usar esse e-mail antes. Então, deixe-me recarregar a página. E vou tentar mais uma vez. E clique em inscrever-se. Pronto, agora aparece. Como fizemos a alteração no formulário estranho aqui, onde especifiquei o ID da conta, precisei recarregar o navegador porque a alteração ocorreu no lado do cliente. Agora, acesse seu e-mail e você deverá ver algumas mensagens, pois eu cliquei algumas vezes, mas você deve verificar a mais recente, que é esta aqui. Vou copiar e você pode digitar manualmente. Mas o que você pode fazer?
É simplesmente colar. Então, vou colar e clicar em enviar. E aí está. Fomos redirecionados para a rota barra ou para a página inicial. E o que isso significa? Bem, se você verificar o modelo OTP, só chegaríamos lá se não falhássemos no bloco try. Então, não recebemos esse erro. E isso só acontece se o ID da sessão existir. Isso significa que geramos com sucesso uma sessão de usuário. E se você for em inspecionar, depois em Application e em Cookies, localhost, você deve notar a seção upright bem aqui. Mas notei algo que não é muito bom. O valor dessa seção parece estar vazio. Interessante? Portanto, isso é definitivamente algo que precisamos investigar mais a fundo. Mas por enquanto, como nem sequer temos a opção de sair, não podemos voltar para testar o login. Só podemos fazer isso manualmente alterando o URL. Mas acho que agora é o momento certo para desenvolver o layout do nosso aplicativo propriamente dito. Isso inclui a barra de navegação, assim como essa bela barra lateral, com diferentes links e na parte inferior temos mais informações sobre o usuário. Então, quando tentarmos buscar isso, veremos se a sessão foi realmente criada ou não. E também, no canto superior direito, temos um botão de logo para que possamos continuar testando a autenticação. Mas por enquanto, vamos focar no layout da página inicial.